Hotel Quimar, localizado na avenida principal de Tramandaí, voltado para o público executivo, possui apartamento com ar-condicionado, frigobar, internet a cabo, garagem fechada, café da manhã diferenciado, sala de reuniões e eventos. Faça sua reserva pelo fone 51-3661-2824 ou pelo e-mail reserva@hotelquimar.com.br. Hotel Quimar, na Fernandes Bastos 813, em Tramandaí. Tendência Entrevista hoje, estamos aqui na cidade de Imbé, aqui no Seclimar. Você pode ver ali atrás os bichos, os peixes, nesse aquário maravilhoso. Depois, durante o programa, a gente vai mostrar as imagens do complexo inteiro. A Cariane Campos Trigo, é bióloga do Museu de Ciências Naturais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vai nos contar todo o trabalho do Seclimar, no que consiste, porque as pessoas ouvem muito falar do Seclimar. O Seclimar, ali no Seclimar, em Tramandaí. Hoje nós vamos contar, na verdade, o que esta sigla quer dizer, e vou confessar a vocês, nem eu sabia. Feliz 2019, seja bem-vinda. Obrigada pelo espaço, eu acho muito prazer vocês estarem aqui, é uma honra para nós. A gente, então, fica aqui em Imbé já há 40 anos, o Seclimar está aqui. Ele fez aniversário, nosso centro, em maio do ano passado, então já vamos para 41 agora em breve. Seclimar, ele é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como tu mesmo falou. O nome do nosso centro é Seclimar, porque é Centro de Estudos Costeiros, Liminológicos e Marinhos. Imagina! Porque ele trabalha com o ambiente costeiro, o ambiente marinho e o ambiente liminológico, que são as lagoas, os rios. Então, a gente tem trabalhos em todas essas áreas aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul. Além disso, a gente tem uma parte de exposição que é aqui no nosso museu, o Museu de Ciências Naturais da Universidade. Recentemente, o Seclimar, ele que é um órgão auxiliar da universidade, ele era do Instituto de Biociências, lá em Porto Alegre, ficava vinculado a Porto Alegre, e agora também, na mesma ocasião do aniversário de 40 anos, ele então foi incorporado ao campus do Litoral Norte, que foi criado aqui mais ou menos há 4 anos atrás. Então, é um centro que tem a universidade, agora, de fato, com aulas, ensino aqui no litoral. Então, muito mais do que tinha só aqui no Seclimar. A gente tem aqui um curso de Biologia Marinha, que ocorre desde 2006, que é uma parceria entre a Universidade Estadual, que é a UERGS, e a Universidade Federal, que é a URGS. Então, professores de Porto Alegre vêm para cá e professores da UERGS também. E agora, com a incorporação do Seclimar ao campus do Litoral Norte, a gente tem uma quantidade muito maior de professores que trabalham também no campus do Litoral Norte e dão aula, então, para o curso de Biologia Marinha. Que, no caso, agora vai ter o vestibular, até o final do mês de janeiro, a gente vai ter o vestibular de Biologia Marinha. Então, a gente está formando outras gerações e também recebendo as pessoas para conhecerem o nosso litoral. Então, o nosso museu, ele se propõe a fazer com que as pessoas conheçam para poder preservar. Então, a gente só preserva o que a gente conhece. Então, a gente tem uma área bem ampla que fala sobre todas as partes do litoral, desde a serra até o mar, as lagoas, os rios. E a gente abre durante todo o ano. A gente recebe escolas de todos os municípios do Rio Grande do Sul e até de outros lugares, até de outros estados. Com oficinas, que também agora a gente está dando no verão, que depois vocês vão poder dar uma olhada ali numa dessas oficinas que está acontecendo hoje. O Seclimar, ele tem, Cariane, uma missão também que não chega a ser de fiscalização, mas que quando as pessoas fazem isso, e como fazem tudo errado, aí com os bichinhos da fauna e da flora, é aqui que eles vêm ser tratados, Depois a gente vai ver a ossada da baleia que está na nossa frente, que vocês tentaram resgatar, desencalhou, não deu certo, ou os bichinhos que são maltratados. Além disso, além de todo este trabalho, o Seclimar também tem esse trabalho voltado para as lagoas. Eu vou te perguntar uma coisa que eu tenho muita curiosidade de saber. Sim. Por exemplo, hoje, numa escala de 0 a 100%, o que já foi destruído disso tudo? Então, isso é bem sério, foi destruído muito, Então, aqui o Seclimar também tem isso. Ele é uma das poucas áreas do município de Imbé e de Tramandaí que continua tendo a vegetação da borda da lagoa intacta.
né? Então, pode olhar em toda a borda da lagoa de Tramandaí aqui, que a gente tem casas, trapiches que vão até, jogam direto esgoto. A gente tem um problema muito sério com lixo, contaminação das lagoas, né? Tanto por esgotos particulares, quanto por esgotos, por herbicidas, né? Então, vem tudo parar na lagoa e tudo vai parar no mar também. O lixo também é um problema sério. A gente faz todo ano ações de limpeza, tanto na praia quanto nas lagoas, e a gente retira toneladas de lixo, né? Então, pedaços pequenos também da praia, a gente tira muitos quilos de lixo. A gente tem projetos junto com as prefeituras para diminuir essa quantidade de lixo, né? E principalmente conscientizar as pessoas do problema que esse lixo traz, né, para o ambiente e para elas mesmas. Sabe que um dia me dizia o secretário de Meio Ambiente de Tramandaí, o Fernando Campani, sim, nosso né? parceiro. Eu sempre digo que ele é o terrível Fernando Campani, que ele anda com o bloco de multa no bolso. E ele dizia, Cláudio, uma duna ali, no chão ali, ele tem 10 milhões ou 20 milhões, ou seja, zilhões de anos. Basta uma pasada para o cara liquidar com aquele registro. Exatamente. E dá para salvar mais, né? É isso mesmo. E as dunas, a gente pode ver aqui na exposição também tem uma parte que fala sobre as dunas, né? São ecossistemas muito importantes. A gente tem toda a parte de controle do vento, né, que chega nas casas do litoral, é feito pelas dunas. Elas fazem um trabalho muito importante, tem muitos animais vivendo delas e vários deles ameaçados de extinção. É um aerofólio. Exatamente. Exatamente por causa dessa destruição, né? Então, as dunas são um problema sério. E estava falando também sobre os animais que a gente recebe aqui, que também é um problema, muitas vezes, de desconhecimento da população sobre os animais, né? Então, elas acham que tem que tirar todos os animais da beira da praia. Só que muitos deles, eles acabam morrendo por causas naturais, né? Outros não. Então, a gente tem que analisar esses casos. Então, a gente capacita e faz campanhas educativas com as pessoas para elas saberem como agir quando verem algum desses animais. Por exemplo, essa baleia estava encalhada. Ela precisava de uma ajuda, né? A gente não sabe se era por causas naturais, podia ser uma causa relacionada com a ação do homem, né? Mas a gente ajudou porque o animal estava agonizando, né? Então, tem que ter discernimento nessas coisas. Por exemplo, os lobos marinhos, que vêm todo ano para cá. Muitas vezes eles estão na praia descansando, eles têm que fazer uma migração lá da Argentina e do Uruguai e vêm para cá para se alimentar. Parece um desavisado, olha ali o lobo. Exatamente, vai lá, incomoda, quer dar comida, quer botar de volta para a água o animal. O animal está cansado, ele quer dar um tempo na praia, ele fica até um dia inteiro parado na beira da praia, tentando, né, recuperar. Parece o turista mala, aquele com a máquina. Olha ali o leãozinho. Exatamente. Então, a gente tem um problema sério com isso. As tartarugas marinhas já são o contrário, porque quando a gente vê uma tartaruga marinha na beira da praia... Tá errado. Tá errado, ela só sai para desovar. E aqui no Rio Grande do Sul, não desova. Temos registros esporádicos de 3, 4 desovas em 30 anos. Ela não desova. É no Nordeste, né? É a partir do norte do Rio de Janeiro para todo o Nordeste. Isso é calor? Isso, a areia tem que ter uma consistência também diferente, tem que ser mais grossa, não pode ser muito fina que nem a nossa, né? Porque quem choca os ovos é a areia, né? Ela abandona aquele ninho depois que ela faz, né? Então, mas as tartarugas, elas têm um problema bem sério. Ou elas são pescadas acidentalmente em redes de pesca, ou elas ingerem lixo, principalmente plástico. Eu ia te falar, o prefeito de Imbé agora aprovou uma lei que consumiu com o tal do canudinho plástico. Sabe que até eu achei engraçado. Poxa, canudinho plástico, não é? Aquele canudinho que eles tomam refrigerante, coisa boa, né? Tão gostoso, aquilo é limpinho, né? Limpinho nada. Aquilo vai parar dentro da tartaruga, dentro da baleia, dentro até do bagre, do golfinho, é? O canudo, esse até foi uma coisa que a gente fez junto, em colaboração com a prefeitura, né? A vereadora que propôs esse projeto, a vereadora Virna, que já trabalha bastante com a causa animal, né? Ela tem a INPA aqui, que é protetora dos animais, né? Animais domésticos, gatos, cachorros. Ela, então, é vereadora agora e ela veio nos procurar dizendo que queria propor um projeto para acabar com os canudos que já tinha visto em outros municípios acontecerem, em outros lugares, né? E a gente achou ótimo, ajudou, deu um monte de suporte para eles, né? Explicou, foi na Câmara dos Vereadores, porque é uma coisa difícil, porque a gente tem que ter um poder de convencimento com o comércio também, né? Deles acharem alternativas para esse problema do plástico. Então, muita gente me questionou assim, mas vocês só vão acabar com o canudo de plástico e os outros plásticos? Então, para mim, o canudo é
espécie bandeira, digamos assim, né? Ele é um que tu pode dizer assim, ó, é muito fácil recusar um canudo plástico, porque um canudo é totalmente indispensável. Né? Uma sacola ainda tu precisa para levar. Precisa para carregar. Exato. Pode levar a tua própria sacola, pode pedir caixa no supermercado, que é, na verdade, o que eu faço. Às vezes tu vai tentando diminuir o lixo sozinha, mas o canudo é uma coisa muito simples de acabar, entendeu? Porque tu não toma uma lata de refrigerante, como tu falou, com um canudo plástico em casa. Né? Toma no bico, bota num copo. Né? Então, o canudo é, digamos, o vilão que a gente escolheu para começar a agredir todos os plásticos que a gente chama de uso único, que tu usa uma vez e coloca fora. Sabes que tem países europeus onde já as fabricantes de telefone celular, elas são obrigadas, por força de lei, a bateria acabou, o aparelho estragou, o cara vai lá e descarta e ela que se vire, porque quem vendeu foi ela, quem ganhou dinheiro foi ela. Isso. E a garrafa do refrigerante, a sacola do mercado, o vidro do shampoo, tudo é plástico no mundo de hoje. E o plástico poderia ser reciclado. Né? Poderia ser reciclado, quase totalmente reciclado, né? Totalmente. Reutilizado. Reutilizado também, exato. Mas a questão que a gente bate bastante com todas as pessoas que vêm aqui no Seclimar é a redução. Né? Então, a gente tem a reciclagem, tem, né, todas essas coisas que nos ajudam, mas se a pessoa reduzir, a quantidade vai ser muito menor. Né? Então, a redução é o nosso carro-chefe aqui. Então, a gente começou pelos canudos, junto com a prefeitura, e pretende ir adiante para tentar reduzir o máximo possível o plástico das nossas vidas. No caso das nossas lagoas, que também está sobre a guarda de vocês, vamos dizer assim, quando acontecem as coisas, não é? Sim. As lagoas. Quem hoje está, assim, no índice de preservação melhor aqui na nossa região? São as lagoas ou é o mar ali na frente? Tem muita gente que defende, Cariane, o turismo na lagoa. Né? O turismo na lagoa, ele pode ser um turismo bom ou ele não é bom nunca? Ou a hora que ele começar ele vai estragar ou dá para ter ele sem estragar? Então, tudo é uma questão de ter equilíbrio, né? Então, até no nosso litoral também, eu acho, no caso do nosso litoral, que é um turismo ruim, porque as pessoas vêm para cá e não se importam com o lugar onde elas estão, elas acham feio, a praia é chocolate, né? Não tem as maravilhas e belezas que tem em Santa Catarina, e daí tu já não respeita tanto quanto, né? Não que em outros lugares respeitem, mas o nível de respeito acho que é ainda um pouco menor quando tu não conhece o ambiente. O mar está sujo, não é sujo. Exatamente. E muita mãe d'água. É uma coisa natural, entendeu? O nosso mar é um dos mais produtivos do Brasil. A gente tem encontro de duas correntes, que é a corrente do Brasil, que vem do norte, e a corrente das Malvinas, que vem do sul, e faz com que a gente tenha aqui uma alta produtividade. Então, a gente tem muitas espécies de animais, inclusive grandes baleias, animais maravilhosos, que vêm aqui para se alimentar, uma cadeia trófica que a gente tem aqui. Então, o nutriente alimenta os invertebrados alimentam os pequenos vertebrados alimentam os grandes. Então, a gente vê o fluxo de animais vindo para cá. Durante todo o ano, a gente tem pinguins, a gente tem aves marinhas, tem aves que vêm de outros continentes, fazem uma migração trans-equatorial, que a gente chama. Vem lá da Europa, do Canadá, para se alimentar aqui, da nossa alta produtividade, tanto na beira da praia quanto dentro do mar. E as lagoas, a mesma coisa, a gente tem muita produtividade. As áreas de pesca aqui, por isso que dá tanto problema com as espécies, por exemplo, as tartarugas, que interagem muito com a pesca. As aves marinhas, os albatrozes, também morrem por causa da pesca. Porque a gente tem muita produtividade aqui, então tem muito barco pescando, então eles interagem com os animais. Né? E nas lagoas, a mesma coisa. Mas as lagoas ainda são pouco exploradas para o turismo e podem ser muito mais. Eu acho que o turismo tem que ser um turismo ecológico de responsabilidade, de empresas responsáveis, que conhecem o lugar que elas estão trabalhando e daí assim fazem com que esse lugar seja respeitado e que as pessoas também respeitem. Então, caiaque, tem passeios maravilhosos aqui, as pessoas muitas vezes não sabem. Isso não agride? Não agride. E não conhecem também, né? Então, vêm para cá, só vão para a praia, podendo usufruir de muito mais coisa que a gente tem aqui, cachoeiras, em municípios aqui do litoral norte, né? Então, a gente tem várias opções aqui para o turismo que a gente pode explorar de uma maneira correta. Entre tantas coisas, os projetos oficiais do Seclimar, assim, o Seclimar participa, desenvolve, criou, eles?
Então, a gente, ao longo desses 40 anos, criou uma série de projetos, né? No auxílio da pesca, nas lagoas, no mar. A gente tem agora um projeto de gerenciamento pesqueiro, que está trabalhando junto com os sindicatos dos pescadores aqui da região de Tramandaí e de Imbé, para falar sobre a questão do bagre, que foi proibido, né, por estar ameaçado de extinção, mas agora a prefeitura, junto com o Seclimar, está fazendo esse projeto para ver, né, a real condição da população de bagres aqui do nosso litoral. A gente tem trabalhos nas lagoas, especificamente, a gente tem um laboratório que trabalha só com qualidade de água, com acompanhamento das lagoas ao longo dos anos. Faz quase 10 anos que a gente tem esse trabalho de acompanhamento nas lagoas, de vários pontos das lagoas, de várias lagoas aqui do litoral, né? A gente tem um trabalho de monitoramento dos animais na beira da praia, da mortalidade desses animais. Muitas vezes alguém que pode passar pela praia deve ter visto alguns animais com uma tinta, né? Sim, que é isso? Então, é a nossa marcação. A gente faz, uma vez por semana, a gente percorre a praia. Não limpa o bicho. Exatamente. Olha lá o bichinho, não é? E não são vândalos que estão pichando os bichos, somos nós que estamos usando para estudar. Na verdade, o que a gente faz? A gente percorre de Imbé a Torres numa semana e de Tramandaí até Dunas Altas, que é lá em Magistério, ali no município de Palmares do Sul, na outra semana. E a gente vai, então, identificando esses animais, marcando esses animais, coletando alguns animais para a nossa coleção, porque o museu, além dessa parte expositiva aqui, ele tem toda uma parte de coleção científica. A gente tem coleção de tartarugas, de marinhas, a gente tem coleção de aves, a gente tem coleção de invertebrados, a gente tem inúmeras coleções que servem para os pesquisadores virem aqui e conseguirem fazer suas pesquisas baseados nos animais que a gente coleta na beira da praia. Então, todos os animais mortos que são de algum interesse para a nossa coleção, a gente traz para cá, a gente macera, né, tira a carne, guarda o esqueleto, que nem a baleia, a gente fez aqui. A gente tem essa parte que é a nossa coleção científica. Então, um projeto bem importante, que a gente tem a maior coleção de pinguins de Magalhães do mundo, né? Porque aqui é o maior lugar, o lugar onde eles mais vêm. Vivos? Eles acabam morrendo aqui, né? Principalmente quando são jovens, né? Eles vêm para cá migrando das colônias reprodutivas e acabam não dá para morrendo aqui. devolver mais. Alguns não, a gente não consegue. Centro de Reabilitação de Animais Marinhos e Silvestres. Isso. Quem vem mais aqui para o Hospital do Seclimar? Exato. Os peixes ou os bichinhos da hora? Então, o que mais vem é exatamente o pinguim de Magalhães. É isso aí. Depois a gente tem os lobos marinhos e as tartarugas marinhas, né? Mas também a gente recebe, por isso nosso nome é Silvestres e Marinhos, a gente recebe também os animais do litoral como um todo. Então a gente já recebeu jacaré, cobra, bugio, né? Lontra. Então vem animais. Tem lontra aqui? Sim, tem lontra em todas as nossas lagoas. Lindas. Não sabia. As lontras são lindas. Então tem lontra, tem lobo marinho, leão marinho, foca. A gente já recebeu uma quantidade muito grande de animais. Albatroz, né? Que são aquelas grandes aves pequenas. Quero-quero, que também sofre muito com a interação com as pessoas, às vezes são atropelados, então trazem para cá. Corujas, a gente também tem, né? Então, a gente, ao longo dos anos, vem recebendo uma grande quantidade de animais, né? E muitos deles a gente consegue reabilitar e devolver para a natureza, mas muitos outros não, vão acabar morrendo, como, por exemplo, como as tartarugas, que com a ingestão de lixo a gente não consegue, né, tirar esse lixo do organismo delas, e elas acabam, 99% das tartarugas que chegam aqui acabam morrendo. Antes da gente encerrar, eu queria te perguntar o seguinte: dias de visitação aqui do Seclimar, quem pode visitar, não é? E o que as pessoas vão encontrar, vocês vão ver no programa agora, que é belíssimo. A Cariane falou quase tudo, mas tem muito para ser dito, né? São muitos projetos, não é? E a gente vai voltar para falar mais. Então, dia de visitação e como faz para vir? Tá, uma coisa que eu esqueci quando estava falando dos projetos. Fale. É que eu me esqueci do projeto dos botos. Não deixe para trás, isso é importante. Isso é importantíssimo, porque muitas pessoas vêm para o nosso litoral e não sabem que existe a condição de tu ver um mamífero marinho, que tu vê nos filmes, que tu vê nos parques aquáticos. Aquilo ali é um golfinho ou é um boto? Qual é a diferença? Então, não tem diferença. Não tem? É isso que é legal. É que nem cachorro e cão, que nem bergamota e tangerina. É o mesmo bicho. Em cada lugar, tu tem uma denominação. Então, aqui, ele é chamado de boto. Nos Estados Unidos, ele é o golfinho nariz de garrafa. No resto do mundo, ele é golfinho também. Então, não tem isso. Golfinho e boto depende do lugar. E é um cachorro d'água, né? Ele gosta do homem, né? Exato. Ele tem uma denominação popular, né? A gente tem a científica, que daí todo mundo usa, né? Mas a popular, ela muda ao longo do lugar onde tu tá. Então, o que acontece com o boto?
O boto da Barra, ele tem uma interação com os pescadores. Eles pescam juntos ali na Barra. É verdade. Então é uma população pequena, que deve ter por volta de 15 a 20 indivíduos, que são todos parentes. Eles são parentes, são quase da mesma família. É vô, é vó, é tio, é tia. E eles entram no nosso estuário para pescar tainha junto com os nossos pescadores de tarrafa. Então, no momento que o boto sinaliza um cardume de tainha, ele joga esse cardume de tainha para perto do pescador, na beira, né, na margem. O pescador, na mesma hora, quando vê esse sinal do boto, ele joga a tarrafa e as tainhas se assustam com a tarrafa e vão para o lado do boto. Então, ele joga as tainhas para o pescador e o pescador joga para eles. O mal intencionado nessa história, na verdade, é o boto. Ele é espertinho, é muito inteligente. É o boto. Né? Então, eles fazem uma parceria que é passada dos pais para os filhos na família dos botos. E do pescador também. Do pescador. Então, é uma coisa cultural que já vem há mais de 40 anos existindo aqui no nosso E acontece nosso todos os litoral. dias ali, né? No Imbé. Praticamente todos os dias, a gente vai na Barra, a gente consegue ver os botos. Então, se vocês quiserem ver os botos aqui, só o esqueleto deles, conhecer a história deles, né, antes de ir na Barra, por exemplo, para ver eles vivos, vocês podem vir aqui no Seclimar, então, de terça a sexta, para visitar o nosso museu, das 8h30. Só um pouquinho. Que idade dura? Que tempo dura um boto? De vida normal, ele? É mais ou menos uns 30 anos. Isso, 30, 40 anos. A gente tem registro da espécie que é mais antiga aqui, que é a geraldona, que também é uma coisa bem curiosa. O nome dela era Geraldão, porque os pescadores que botam os nomes. Normalmente o pescador bota o nome de menino, né? E daí, depois de um certo tempo que a geraldona começou a entrar na Barra, que era chamada de Geraldão, apareceu com um filhote. Ela ensina os filhotes, ela fica durante quase um ano junto com o filhote. Então, perceberam que ela não era o Geraldão, que era a Geraldona. Eu tive um coelho uma vez, quase um ano também, que depois eu descobri que o coelho era a Maribel. Acontece com caturrita, também. Agora é a coelha Maribel. Então, a Geraldona, ela tem mais de 25 anos aqui na Barra, né? Então, ela já teve vários filhotes. E cria os filhotes ficam aqui e tem mais filhotes. Então, é uma história bem legal. Dia de visitação. Isso, dias, então, de terça a sexta, o horário de manhã das 8h30 às 11h30 e à tarde das 2 às 5 da tarde. E nos sábados e domingo a gente abre à tarde, das 14h30 às 17h30. Daí vocês vão poder ver aqui o nosso museu, né? O nosso centro de reabilitação, ele não abre para a população, né? Vocês vão ver algumas imagens depois no programa, mas como os animais estão enfermos, né? Então as pessoas podem passar alguma coisa para eles, podem estressar eles, ou o contrário, eles também podem passar para as pessoas. Então é uma parte que não é aberta à visitação, né? E se alguém encontrar algum animal da beira da praia, pode ligar para o comando ambiental da Brigada Militar, que eles estão... Com exceção, só por favor, deixa eu interromper. Claro. Com exceção, seus espertos, do leão marinho. Esse está dormindo. Isso, deixem os leões e os lobos marinhos na praia. Daí a patrulha ambiental, ela está bem capacitada por nós para agir nessas situações e trazer para cá, né? A gente não tem efetivo para tentar todo dia ir nesses lugares, porque a gente tem uma quantidade muito grande de projetos acontecendo no Seclimar, né? Mas também dá para ligar para o nosso telefone para avisar eventualmente que viu um animal. A patrulha do Leão Marinho, da patrulha essa, é a patrulha do Capitão Verde Selva. Isso mesmo. Nosso amigo. Exato. Até a gente tem um projeto agora que está acontecendo toda sexta-feira na praia, se quiserem ver. Tu conhece nome mais próprio para um homem da Guarda Ambiental? Não, é quase igual o meu, Campos Trigo, né? Se eu fosse agricultora. Já pensou? Verde Selva. Interessante isso. Então, a gente tem um projeto agora na praia, aqui de Imbé, em vários municípios, cada sexta em um município, que é do Seclimar, da Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura de Imbé e da Patran, que leva, então, peças do que a gente vê aqui no Seclimar, informações sobre nós, sobre nossos ecossistemas para as praias. E também aqui nós temos as nossas oficinas, que são nas terças e nas quintas, às 15 horas. Que também é só chegar e pode vir. E durante o ano, daí, se quiser, pode nos ligar, mandar e-mail, entrar no nosso site, no Facebook, Instagram, a gente tem tudo, a gente sempre está divulgando tudo pelas mídias sociais, né? Então, todos bem-vindos, a gente atende públicos escolares, pode marcar, né? Com os professores que estiverem nos assistindo, podem ligar para marcar, para trazer os seus alunos às suas escolas. A gente tem uma visita guiada daí, quando eles vêm em grupos, né? Temos trilhas ecológicas também aqui dentro do Seclimar. Tudo isso. Cariane Campos Trigo esteve conosco aqui no Tendência Entrevista. Nós vamos voltar
ela tem muito para nos contar sobre ecossistema, sobre o que fazer com os animais. Olha, eu não sabia mesmo. Eu, se eu encontrasse um leão marinho ali, eu ia lá, queria dar uma água para ele provavelmente ia ficar xingando até minha mãe, tu não sabe de onde eu venho, está descansando. São essas coisas que a gente precisa saber. Cariane nos contou algumas, vai ter que voltar para contar tudo. Foi um prazer. Isso, o prazer foi todo meu, né? Eu agradeço muito a vinda de vocês aqui. Espero que os telespectadores venham também nos visitar para conhecer melhor o nosso litoral, que é tão bonito e um pouco menosprezado. Todo mundo sabe, mas dá o endereço físico aqui, como as pessoas chegam aqui. É na Avenida Tramandaí, 976. Nosso telefone é 3627-1309. É bem na rua próxima que ladeia a lagoa, né? Então, vindo ali pela rótula ali que entra na cidade. Em Imbé. Isto. Vem costeando a lagoa que vai chegar aqui no Seclimar. Certo? A avenida que é Tramandaí, o Seclimar está em Imbé, a Cariane está aqui esperando por você. Nós voltamos no próximo Tendência Entrevista. Obrigada. E agora com o Derek, que é o médico veterinário, a pessoa que cuida aqui da bicharada do Seclimar. Estão ali atrás no lago. Derek, prazer, cara. Opa, boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Sabe que a gente está fazendo essa visita aqui no Seclimar hoje para entender bem qual a missão do Seclimar. Não que as pessoas não saibam, mas tem muita gente que não sabe a extensão do trabalho que é feito, né? E quanto desse trabalho poderia não ser feito se a gente fosse muitas vezes mais responsáveis. Sabe que eu vi uma tartaruga ali que morreu porque comeu o anzol, tem outro lá que quebrou a asa, mas porque foi assustado. A Karine está me dizendo que o leão marinho chega aqui na praia, vai dar uma descansada, depois daquele enorme viagem, os caras vão lá empurrar o leão para a água. Pô, sacanagem. Tudo isso vem parar aqui contigo, né? Cada vez mais. Sim, aqui é o setor de reabilitação, né? Como comentaste, a gente teve um lobo marinho que ocorreu até há poucos dias aqui na praia, né? E por um desconhecimento das pessoas em relação a esse animal, e então a gente teve que fazer o recolhimento desse animal, e esse animal não pôde ficar na praia. Trazer para dormir. Isso, esse é um dos exemplos, né? Durante essa época do ano, no verão, a gente tem uma quantidade bastante grande de gambás, né, aqui, que é um animal que ocorre aqui na região também. As pessoas encontram esses animais na casa, tem um conceito dele equivocado, né? Esse animal, então, muitas vezes é agredido pelo ser humano, e o animal agredido ou os filhotes desse animal vêm para cá, então, e a gente tem que fazer o tratamento, né? Esses são alguns exemplos de animais, né, que a gente atende aqui por uma ação antrópica, né, equivocada de como que a pessoa trata os animais, né? Como que elas reagem à ocorrência deles. Para não tomar muito o teu tempo, animais intoxicados. Eu sei que chega aqui animal quebrado, animal baleado, atropelado, mas principalmente intoxicados com o tal do velho vilão, o plástico. Muito? A gente tem uma ocorrência bastante grande de aves marinhas que ocorrem com plástico dentro do trato gastrointestinal, e principalmente tartarugas. A gente tem uma ocorrência de tartaruga verde aqui, relativamente grande, e mais de 90% dos animais que ocorrem aqui vão a óbito por ingestão do plástico, né? Uma quantidade bastante grande. O que acontece? Esse animal ele confunde o plástico com alimento, ingere, né? E ele não consegue defecar esse plástico, e muitas vezes ele causa lesão dentro do estômago, dentro do intestino, podendo causar uma infecção generalizada e a morte. E é disso que ele morre. E ele ocorre, a morte ocorre por causa disso. E algumas aves também, o que acontece? Elas ingerem o plástico ele dá uma sensação de saciedade. Né? Então, com isso, ela, né, no organismo dela, ela tem uma ideia que ela passou a fome. Então, é um animal que ele está fraco, mas ele tem a sensação de saciedade também por ingestão do plástico. Acaba morrendo de fome. Mesmo estando, morre de caquexia, mesmo estando com uma sensação de saciedade. Um recado assim para quem está em casa assistindo a gente, eu acho que é a pessoa indicada nessa área. Faça o que com aquela sacola? Canudinho não pode mais em Bé, já resolveu. Mas esses caras que vêm para cá, aquele pescador que todo ano em novembro ele é o maior pescador do mundo até março. E aí a tartaruga está lá, morta. Assim, sobre o plástico, acho que tem duas coisas que a gente tem que conversar bem seriamente. Né, o canudo, ele é um símbolo do plástico de uso único, que é o plástico que a gente usa durante 5 minutos e descarta. Mas isso acontece também com um copo plástico, esse que a gente toma um refrigerante e depois joga fora, né, dura 30 segundos a utilização dele. Aquela colherinha de plástico que a gente utiliza para mexer o açúcar do inocente, café, né? Que a gente usa em 5 segundos e joga fora. Né, e outras, a sacola plástica, o garfinho e a faca
e o prato também, que deixa o churrasco mais fácil no final de semana, né? Mas ele pode estar gerando um impacto ambiental bem maior, né? Financeiramente o plástico pode ser considerado barato, mas o impacto dele no meio ambiente é bastante complexo, é bastante grande. Termina com o mundo à vossa volta, né? E um outro caso também é o cigarro, né? Que muitas pessoas acham que aquele pedacinho dele ali, o filtro, é de papel, mas aquilo ali também é um plástico, né? Então tu descartar ele na areia ou não jogar ele no local certo, não descartar ele adequadamente, ele também vai acabar no mar e os animais vão acabar se alimentando deles também. E a gente tem que lembrar que entrando na cadeia no mar, esse plástico vai ser ingerido por micro-organismos que vão ser ingeridos depois por peixe, e esse peixe vai acabar na nossa mesa. Então, se a gente não cuidar do mar, a gente não vai começar a ingerir, a gente já está ingerindo plástico. Onde é que a pesca se torna predatória no caso que matou a tartaruga? Aquilo ali foi um anzol posto sem cuidado. Aquele ali, muito provavelmente por aquela espécie de tartaruga, ou provavelmente foi por pesca em espinhal. Né? Aquele tipo de interferência ali é na pesca em espinhal. E ela come e acabou. E ela vê ali o anzol e ingere, né? Ingere a isca e fica com o anzol. Impossível salvar depois que engoliu, né? Porque aí ela vai acabar com ela. É complexo, é bastante complexo, principalmente por quem é alto mar, né? Então o ideal é a gente evitar. Tudo bem. Este foi o Dr. Derek, viu? A nossa versão aqui de Imbé. Lembra o Dr. Dolittle? Só que é bem diferente esse. Este aqui é de verdade. Ele que cuida dos nossos animais aqui no Seclimar e faz um trabalho bem legal. Feliz 2019, quero te desejar muito sucesso com os bichos aqui e que todos eles tu tenha êxito na recuperação e na recondução ao meio ambiente. Mas o melhor é a gente ainda evitar que eles cheguem aqui no setor de reabilitação. Evitar que chegue aqui. Né? Abração. Abraço.